Olá, queridos, graça sobre graça, seja bem-vindo ao lugar de comunhão, que o Senhor abençoe sua casa, a sua vida e a sua família. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 17, o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Eu quero falar com vocês sobre um pai decepcionado. Este homem, como nós lemos, tinha o seu filho doente, seu filho tinha problema de epilepsia, o seu filho sofria muito com aquela doença. E este homem, onde ele morava, ficou de alguma forma sabendo que os discípulos de Jesus estavam passando por onde ele estava, estavam aonde ele morava, ou no lugar próximo aonde ele morava. A gente vai entender com a leitura da palavra que este homem, ele faz isso, ele vai até esses discípulos, ele vai até estes homens e conta para ele o que o seu filho estava passando, como o seu filho vivia, e diz a ele: vocês podem curar o meu filho, vocês podem liberar uma palavra de cura, vocês podem orar pelo meu filho, porque é difícil essa situação, é difícil o que ele está passando. Os discípulos talvez tenham orado, os discípulos talvez tenham imposto a mão, mas nada aconteceu. Nada saiu da vida daquele rapaz. Ele não recebe a libertação, ele não recebe a cura da vida dele. Passado um tempo, Jesus aparece naquele cenário. Jesus aparece no meio daquela situação. E este homem frustrado, decepcionado, por ver que os discípulos de Jesus, que andavam tanto com Jesus, que aprendiam com ele, não puderam fazer nada por ele, este homem vai até Jesus. E o texto vai dizer que ele se lança aos pés de Jesus e conta a Jesus o seu problema. Mas você vai me perguntar assim: mas por que este homem é decepcionado? Por que este homem está decepcionado? Por que este homem está frustrado? Porque ele tentou correr atrás, ou melhor, ele correu atrás de uma solução para a vida dele. Ele correu atrás de uma solução para o filho dele. E infelizmente ele não conseguiu encontrar. Só que, apesar desta frustração, apesar dessa decepção de ver que os homens de Deus que andavam com Jesus não puderam curar o seu filho, este homem, quando se aproxima de Jesus, ele consegue dividir as coisas, ele consegue diferir as coisas, ele consegue entender que Jesus não tinha culpa daquilo que os homens não tinham feito. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e esse texto se encaixe com a tua vida. Talvez esta frustração seja a tua frustração. Porque muitas das vezes nós corremos atrás de solução para os nossos problemas e confiamos em homens, confiamos em pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus. Confiamos na igreja, eu digo igreja, o local, não, confiamos no culto, confiamos no líder evangélico. Essas pessoas nem sempre conseguem nos ajudar. Essas pessoas nem sempre conseguem resolver os nossos problemas. E qual é a solução que a gente encontra? Não vou mais à igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de Jesus, que Deus não fale comigo, porque não me interessa. Esse assunto de igreja não é para mim. Só que a culpa desta situação em específico não era de Jesus. A culpa disso não era de Deus. A culpa disso era dos discípulos. Os discípulos que infelizmente não conseguiram ajudar aquele homem e aquele menino, aquele rapaz. E quando ele chega diante de Jesus, ele poderia virar para Jesus e falar assim: o Senhor também não serve para nada. O Senhor também não presta para nada. Porque se os teus discípulos que andam contigo não conseguiram liberar a cura para o meu filho, não conseguiram abençoar a vida do meu filho, então eu também não quero saber do Senhor. Mas esse homem nos dá uma lição tão grande, irmãos, que ele consegue dividir as coisas. Eu disse: não, Jesus, o Senhor não tem culpa. Eles podem até não ter feito, eles podem até ter falhado comigo, eles podem até ter errado comigo, eles podem até ter deixado de fazer o que deveria fazer. Mas mesmo assim, o Senhor está aqui. E hoje, diante do Senhor, eu me coloco de joelhos para poder dizer: tenha misericórdia do meu filho. Talvez com o passar do tempo você tenha passado por igrejas, passado por situações, encontrado com líderes religiosos, encontrado com pessoas que disse que ia orar pela tua vida, pessoas que disseram que ia te ajudar, e infelizmente essas pessoas não conseguiram te ajudar. Por quê? Porque o homem, ele é falho. Porque às vezes nós
planejamos as coisas e não conseguimos. Porque às vezes nós achamos que vamos conseguir estender a mão para todo mundo, abraçar a todo mundo, a trazer solução para a vida de todo mundo, e nem sempre a gente consegue. E aí o que este homem vai nos ensinar? Nós precisamos aprender a dividir as coisas. Nós precisamos entender a soberania e o poder de Deus. Dentro de que aspecto? Dentro do aspecto que eu preciso me prostrar diante do Senhor. Eu não posso abandonar a Deus por conta de uma frustração com os homens. Eu não estou aqui para poder te dizer assim, não, você tem que estar diante de Deus independente dos homens. Não é isso. Porque eu acredito que nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de Jesus também por conta das pessoas que estão ao nosso lado. Quantos testemunhos nós já ouvimos, quantas pessoas você já conheceu, talvez seja a história da tua vida, de que você conheceu alguém que era cristão, fiel, servo de Deus, e você se encantou com aquela pessoa, você se encantou com aquilo que aquela pessoa vivia, com aquilo que aquela pessoa te contava, e você disse assim, não, eu quero esse Deus para a minha vida também. Esse Deus é muito bom, eu quero. Então, a porta para que você conseguisse se aproximar de Deus foi a vida de alguém. Só que essa situação, muitas das vezes, ela é falha. Muitas das vezes nós nos aproximamos de uma pessoa, nos aproximamos de alguém, e essa pessoa está ali tentando nos ajudar, e quando a gente menos espera, não vem. E aí, como eu já disse no início desta palavra, a nossa atitude é dizer, não vou mais, não quero mais. Por quê? Nós colocamos Deus, colocamos Jesus dentro do mesmo pacote que colocamos essas pessoas. Este homem vai nos dar esta simples e abençoada lição. Qual é a lição? Apesar das tuas frustrações, apesar das tuas decepções, não deixe de se aproximar de Jesus. Apesar de alguém ter falhado com você, apesar de alguém ter te machucado, apesar de alguém ter te ferido, apesar de alguém ter deixado de estender a mão para você, apesar de você ter depositado todas as suas confianças em alguém e essa pessoa te deixou, essa pessoa não conseguiu te abençoar, essa pessoa não conseguiu te abraçar na hora que você mais esperava, quando você está diante de Jesus, tudo isso é curado. Quando você está diante de Jesus, tudo isso passa. E esse homem entendeu isso, que ele estava diante de Jesus. E tudo aquilo que ele tinha vivido poderia naquele momento passar. Ia passar. E o que ele faz? Ele não chega diante de Jesus apontando o dedo no rosto de Jesus e acusando Jesus. Entenda que o versículo 14 vai dizer que chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem e ajoelhou-se diante dele. Ele tem uma ação, ele tem um ato de humilhação, ele tem um ato de humildade ao se colocar diante de Jesus. Mesmo na hora que ele poderia se colocar diante de Jesus e reclamar e dizer assim, não, essa igreja que anda contigo não serve para nada. Essa igreja que caminha contigo não traz solução nenhuma, porque eu precisei deles agora e olha o que eles fizeram comigo. Quantas pessoas que você não conhece, que você conhece, que não passaram por essa situação. Quantas pessoas que quando nós nos aproximamos e vamos falar de Jesus para ela, e ela vai dizer o quê? Não, igreja, nunca mais eu quero saber de igreja. Nunca mais eu quero saber de culto, nunca mais eu quero saber de presença de Deus, esse negócio de estar lá junto com os irmãos, de cear com eles, não quero não. Igreja não serve para nada. E aí você pergunta assim, e Deus? Ah, não, é melhor deixar isso para lá. Porque a pessoa está decepcionada com um homem e automaticamente ela acaba se afastando de Deus. Infelizmente, a decepção com pessoas nos faz nos afastar muitas vezes de Deus. E quantas das vezes nós recriminamos pessoas que se afastaram de Jesus por conta de uma frustração com um homem? Quantas das vezes nós recriminamos pessoas que se afastaram de Jesus porque alguém falhou com ela? Mas que nós venhamos, a partir de hoje, aprender essa lição com este homem. Jesus está acima de todas as coisas. Se um homem falhou com você, se um líder errou com você, se alguém deixou de te abraçar, se alguém deixou de cuidar de você do jeito que você esperava, se alguém frustrou as tuas expectativas, lembre-se sempre, Jesus é poderoso para poder te ouvir e para poder te abençoar. Jesus é poderoso para poder fazer a diferença na tua vida. Em que este homem vive ao chegar diante de Jesus é ver que ele era totalmente diferente.
Porque nós, como homens, estamos tentando alcançar a perfeição. Nós estamos tentando alcançar a estatura de varão perfeito. Estamos tentando chegar a algum lugar, mas existe alguém que é perfeito, alguém que não falha, alguém que não nos decepciona, alguém que não nos abandona. E quem é esse alguém? Esse alguém é Jesus. Este homem sabia que a fé em Jesus não poderia ser abalada. Este homem sabia que a fé em Jesus não poderia ser quebrada, apesar de tudo aquilo que os outros fizeram de errado para com ele. Ele vai até Jesus, se prostra, pede misericórdia pelo filho dele. A situação do filho dele era tão complicada, como diz o verso 15, que aquele rapaz, ora ele se jogava dentro do fogo, ora ele se jogava na água. Quando Jesus ele pergunta para este pai, desde quando ele está assim, este homem ele tinha perdido noção do tempo. Ele fala, desde a infância. Ele não tinha uma data precisa, porque aquele problema estava durando e ele estava desesperado. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas ou passamos por situações de entrarmos na igreja desesperado, esperando que alguém vai nos ajudar, esperando que uma igreja, esperando que um pastor, esperando que um líder vá nos ajudar a mudar de vida. E infelizmente, em alguns momentos, isso não acontece. Mas eu quero te convidar neste momento a deixar Jesus curar o teu coração. Eu quero te convidar neste momento a deixar Jesus sarar a tua vida como ele sarou a vida deste homem. Jesus dá uma repreensão aos discípulos e chama eles de raça de incrédulos. Jesus diz para eles, até quando vocês vão acreditar que eu vou estar com vocês aqui? Até quando eu vou ficar aqui para poder amenizar os erros de vocês, as faltas de vocês? Vocês precisam tomar uma posição. Depois de toda aquela história, daquele puxão de orelha que Jesus dá nos discípulos, Jesus se volta para o homem, movido de compaixão, movido de amor. Jesus libera uma palavra e cura aquele rapaz. Jesus libera uma palavra e cura a vida daquele moço. Mas por que essa cura aconteceu? Porque apesar das frustrações, apesar das decepções, aquele pai prosseguiu, persistiu em alcançar o milagre para a vida dele. Não deixe que as frustrações, não deixe que as decepções, não deixe que as angústias, não deixe que os erros dos homens tirem o teu foco. Este homem estava focado. Talvez ele tenha saído da sua casa dizendo assim, hoje é o dia do meu filho ser curado. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ver o meu filho ora na água, ora no fogo. Eu não aguento ver mais meu filho se batendo no chão. Eu não aguento mais, porque o texto vai nos dizer que esse rapaz não tinha nenhum nome. Ele é colocado aqui como um rapaz que vivia debaixo de uma doença. A Bíblia não dá um nome para ele. Muitas das vezes eu ouvi isso uma vez e eu preciso compartilhar com você. Muitas das vezes os problemas tiram o nosso nome. Muitas das vezes as dores tiram o nosso nome. E esse pai que tinha perdido o seu nome, perdido o nome do seu filho, mas não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua confiança em Jesus, mesmo quando os homens falharam com ele. Eu sei que talvez você esteja ouvindo esta mensagem, eu não quero massagear o teu ego, mas eu preciso te trazer essa verdade. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem decepcionado com pessoas, cansado de pessoas, cansado de um sistema, cansado de ver pessoas falhas, cansado de ver gente que disse que te ajudaria e não te ajudou, gente que disse que estaria do teu lado e quando você mais precisou, essas pessoas não estavam. Talvez você esteja cansado, mas eu quero te convidar neste dia a voltar-se para Jesus, a dobrar os teus joelhos diante de Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui, tenha misericórdia de mim. Eu já busquei em todas as portas, eu já busquei em todos os lados. E a gente vai ver que este homem ele não foi buscar no errado, ele foi buscar no certo. Ele foi até os discípulos de Jesus. E apesar de tudo aquilo ali, Jesus teve compaixão dele, compaixão do filho dele e liberou a cura sobre ele. A presença de Jesus traz cura para o coração deste homem. A presença de Jesus traz cura para a alma deste homem, ao ponto que a hora que ele vê Jesus, ele tem a esperança dele renovada. Que Jesus entre na tua casa neste dia, que Jesus entre na tua casa neste momento, e a presença de Jesus através desta palavra renove as tuas forças. Que a presença de Jesus através desta palavra renove a tua esperança, e você não tenha medo, você não tenha vergonha de dizer para ele, Jesus,
Eu tentei nos homens e não consegui nada, mas agora eu me coloco de joelhos diante daquele que por mim tudo executa, como diz o salmista. Eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Faça o mesmo que este homem, se coloque diante de Jesus, se prostre diante dele, diga para ele das suas frustrações, mas diga também para ele das suas necessidades. A hora que este homem se coloca diante de Jesus, de joelhos dobrados, ele está dizendo para Jesus: apesar de tudo isso, eu continuo confiando em ti. Que o Senhor Jesus te cure, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus sare as tuas frustrações e as tuas decepções. Se você está aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. E mais uma vez, graça sobre graça.